Se a magnitude de homicídios correspondentes ao conjunto da população já pode ser considerada muito elevada, a relativa ao grupo jovem adquire caráter de epidemia. O que eu estou lendo é um enunciado do Mapa da Violência 2011, os jovens do Brasil, um enunciado sobre o ponto de homicídios na população jovem. E para falar desse assunto, nós estamos na ponta da linha com o presidente da Fundação Criança, vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da UAB, Ariel de Castro Alves. Bom dia, Ariel. Bom dia, Luciana Marinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer falar com vocês. Bom, o que revela esse mapa da violência, Ariel? É um cenário realmente grave, né? É importante considerar a queda que ocorreu no estado de São Paulo de homicídios de jovens aí em 60% com relação à população total e aproximadamente 20% entre jovens. E, por outro lado, nós temos em São Paulo o aumento das mortes dos jovens no trânsito. É o primeiro estado do país nesse tipo de mortes, que também nós temos que considerar a gravidade. No caso da região do Grande ABC, nós tivemos uma queda importante em 60% do número de mortes de jovens nos últimos 5 anos, conforme as análises desse mapa da violência, e tivemos aí também considerando as mortes de crianças e adolescentes no país. Então, a conclusão que se chega é que no ano de 2008, analisando o total de números da área de saúde, da área de segurança pública, constante no mapa da violência, nós temos 21 mortes de crianças e adolescentes por dia no Brasil. Em 2005, o número era de 16 mortes por dia. Então, nós temos aí razões grandes para preocupações, principalmente crianças e adolescentes vítimas de homicídios e vítimas de acidentes de transportes. Isso sem considerar os suicídios. E também é grave, porque se uma criança ou adolescente se suicida é porque para ele a vida não está valendo mais absolutamente nada, é a total falta de perspectiva. Se levarmos isso em consideração, temos praticamente uma morte por hora de criança ou adolescente no país. Só para a gente entender do que a gente está falando, a faixa etária, quando a gente diz jovens, qual é? De que idade? De jovens é de 15 a 24 anos e foi o principal estudo do mapa da violência, né? Então, o que nós devemos ressaltar é que o Brasil avançou bastante nesses 21 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas os avanços chegaram principalmente para a infância. A juventude ainda não tem podido usufruir adequadamente desses avanços em boa parte. Então, se a mortalidade infantil diminuiu consideravelmente no Brasil, em 30% de 2000 a 2009, os homicídios de adolescentes e jovens só vêm aumentando nos últimos anos. Então, a morte vem sendo adiada. O adolescente, ele não morreu enquanto criança, até 5 anos de idade, mas ele acaba morrendo na adolescência. Então, 60% das mortes de jovens hoje no Brasil, 40% são vítimas de homicídios, 20% de acidentes, principalmente vinculados ao transporte. Então, realmente, é uma situação bastante grave com relação a essa população infanto-juvenil. Quer dizer, o relatório mostra um aumento da morte de jovens no trânsito. Isso pode ser por atropelamento ou por acidente? A criança dentro do carro ou de um ônibus e sofreu um acidente? São crianças atropeladas, são crianças acidentadas dentro dos carros e também adolescentes e jovens que estão dirigindo ou estão sendo vítimas também de atropelamentos, muitas vezes também a questão do álcool envolvida nessas situações dos jovens. Agora, você disse aqui que na região do Grande ABC houve uma queda no número de mortes. Houve uma queda em 60% nos últimos 5 anos, analisando de 2003 a 2008. Então, isso é um dado importante, né? Mas ainda no Grande ABC, 35% das vítimas jovens são vítimas de homicídios.
e no dado nacional 40% são vítimas de homicídios. Então ainda é bastante grande o número de jovens também vítimas de homicídios na região do Grande ABC, apesar dessa diminuição. Outra questão importante introduzida por esse mapa da violência é a interiorização da criminalidade. Nós temos queda de homicídios nas capitais e regiões metropolitanas e o aumento de homicídios tanto da população em geral como de crianças, adolescentes e jovens nas regiões do interior. Então houve uma migração também da criminalidade para as regiões mais interioranas. São Paulo também sofreu esse processo, mas menos que as demais regiões metropolitanas do país, até porque o interior de São Paulo é um interior muito mais estruturado se comparado aos interiores de outros estados do país. E você analisa esses dados sobre a violência migrando para o interior de que forma, Ariel? Você acha que quais são as razões para que isso aconteça? Houve um reforço do policiamento nas regiões das capitais, nas regiões metropolitanas, e também uma ampliação de programas sociais por parte de prefeituras, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas, até em razão da visibilidade que esses municípios têm. Então, eles acabaram sendo foco de denúncias na área de segurança pública e de violência, e esses municípios acabaram priorizando essas áreas de segurança pública, até reforçando as estruturas das suas guardas municipais, a própria polícia estadual estando bastante presente nessas regiões metropolitanas e nas capitais. Os presídios e unidades de internação acabaram também indo para os municípios do interior, tem um desenvolvimento econômico aumentando nas regiões do interior, mas nem sempre essas mudanças estão com uma estrutura social também estando adequada ao desenvolvimento econômico e também à migração das unidades de internação para adolescentes envolvidos com crime e também da migração de presídios para o interior. Então é fundamental que a estrutura de desenvolvimento social acompanhe a estrutura de desenvolvimento econômico e dessas mudanças que ocorreram nos últimos anos, tanto no estado de São Paulo como no Brasil. Agora, o relatório, ele relaciona esses homicídios ao que provocou esses crimes? Geralmente o acesso às armas de fogo, que é uma questão fundamental. Eu entendo que nesse momento se propor um novo plebiscito ou referendo seria oportunismo, até porque fazem aí 6 anos que isso foi tratado e a sociedade brasileira reprovou a proibição do comércio de armas de fogo. Eu entendo que hoje, com base no próprio Estatuto de Desarmamento, o controle de armas é possível de acontecer. Nós temos mais de 16 milhões de armas circulando no país, a maioria delas estão ilegais e elas precisam ser imediatamente apreendidas através de ações policiais. Na verdade, com relação a esses homicídios, primeiro a questão da exclusão, a falta de oportunidades da juventude. E quando o Estado exclui, o crime inclui. Então, se o jovem ele procura cursos, atendimento de saúde, principalmente na questão de drogas, procura vaga na escola, trabalho, ele não encontra, ele acaba migrando para a criminalidade. A outra questão do acesso às armas de fogo é que as mortes são muitas vezes banais. Elas não são propriamente cometidas por criminosos organizados, como no caso dessas chacinas que têm ocorrido no Estado e que dificilmente são esclarecidas e que algumas vezes até envolvem grupos de extermínio e também, em alguns casos, até alguns maus policiais. No caso, essas mortes banais, elas misturam discussões nas regiões e álcool, arma e gerando as tragédias. Então, não são criminosos organizados, são pessoas comuns que, de repente, se tornam criminosos em razão da facilidade do acesso à arma de fogo, mais o álcool e mais as discussões por banalidade.
Agora, rapidamente aqui, Ariel, a campanha do desarmamento foi um assunto debatido, fomentado pelo massacre na escola em Realengo, no Rio de Janeiro. E outro tema que ganhou espaço foi a prática de bullying, sobretudo nas escolas, um assunto que nós já abordamos aqui no CBN São Paulo, através da reportagem de Everson Passos. Há um anteprojeto que pretende criminalizar o bullying. Você acha que essa medida pode servir para coibir essa prática? Nós já vimos em vários momentos no Brasil essas legislações de pânico com caráter demagógico, em alguns casos até de um certo oportunismo diante do clamor gerado na opinião pública. Na verdade, o bullying já é criminalizado no nosso Código Penal, também no Estatuto da Criança e do Adolescente, através dos crimes de injúria, calúnia, difamação, do crime de ameaça, a rixa, lesão corporal, então constrangimento ilegal. Então todos os crimes relacionados ao bullying, às ofensas e constrangimentos e humilhações ocorridos no ambiente escolar, eles já estão previstos adequadamente no Código Penal. O que nós precisamos é de uma aplicação concreta. Uma das questões importantes a se implantar no estado de São Paulo, que a maioria dos estados já possuem, são delegacias especializadas da criança e do adolescente, que seriam órgãos específicos para apurar crimes cometidos por adolescentes e também órgãos para investigar crimes contra crianças e adolescentes. E também seria importante que toda escola pública tivesse uma equipe técnica com assistentes sociais, psicólogos, para fazer o trabalho de mediação de conflito e para fazer um diagnóstico de crianças e adolescentes que se evadem da escola e que estejam se envolvendo com drogas ou com criminalidade. Tá certo. Obrigada, Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança e vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB, para a entrevista ao CBN São Paulo. Um bom dia. Um bom dia, Luciano. CBN São Paulo, um bom dia. Um bom dia, Luciano. CBN São Paulo, um bom dia.